Malaquias, capítulo de número... Muito bem, verso... tem um pessoal aí que está bem ligado. Amém, amados. Nós estamos pregando uma exposição, estamos fazendo uma exposição do livro do profeta Malaquias. Hoje é a terceira parte dessa série de mensagens. Nós fizemos na primeira, 15 dias atrás, uma apresentação rápida do livro e da situação que Israel vivia nesses dias em que Malaquias profetizou. E na semana passada apresentamos o que nós entendemos ser a grande queixa do profeta. E se a grande queixa do profeta, certamente a grande queixa de Deus, porque o profeta não falava por ele mesmo. Antes, o profeta apenas externava aquilo que Deus estava comunicando ao seu povo. Fosse um elogio, uma recomendação, uma advertência, um ensinamento ou uma bronca. E vocês viram que Deus vai condenar com uma veemência tremenda os sacrifícios que os homens estavam prestando para Deus. Havia todo um conjunto de regras a serem seguidas para que o sacrifício oferecido a Deus fosse um sacrifício perfeito. Você pode pensar que o que vale nessas horas é a intenção, não é? Mas o que vale é o cara sacrificar, não é? O camarada tem fé, não é? Não é verdade? O cara tem fé, ele sobe ali o Morro do Urubu de joelho, né? De bermuda ainda por cima. Chega lá em cima, no alto do morro, com o joelho só a bolacha pro lado de fora. Come o couro todo, o sangue vai lá no mocotó. E ele ainda faz isso com uma cruz nas costas, uma lata d'água na cabeça, não é isso? E dizendo que isso é para agradar a Deus, né? Isso é um sacrifício para Deus, né? E aí fica a pergunta, quando foi que Deus mandou fazer isso? Quando foi que viram alguém fazendo isso? E se viram que alguém vai dizer, mas o Abraão subiu um morro tremendo, com um feixe de lenha nas costas do filho para sacrificar o próprio filho lá em cima? Sim, é verdade. Só que não foi dada ordem a ninguém para que fizesse nada semelhante. Os homens se iludem demais com o apenas fazer. E acreditam naquele velho ditado, um ditado bastante popular, que diz que o que vale é a intenção, né? Jogando futebol, às vezes a gente diz muito isso, né? O cara vai chutar a bola no gol, a bola sai lá na bandeirinha do escanteio, mas valeu a intenção, valeu. Mas o camarada der mais uns 2 ou 3 chutes desse jeito, no terceiro a gente já xinga ele. Ô, tu tá cego, infeliz. Não chute mais não. Nos sacrifícios para Deus é algo parecido. Porque não basta a intenção. Nessa ideia de intenção, de cada um prestar a Deus um sacrifício segundo o que ele pode fazer, e segundo o que ele acredita que seja legal, então já está bom. Não, o que eu posso fazer é isso aí. Não, eu entendo que desse jeito aqui está legal. Não está, não. O sacrifício para Deus, o culto prestado a Deus, é feito da maneira que Deus determinou que fosse feito. Amém, amados? Entenderam? Deus estabeleceu de antemão como todos os ritos seriam realizados, como todas as coisas seriam feitas. Nos dias do rei Davi, a arca de Deus não estava em Israel. Tinha sido levada pelos filisteus, e lá os filisteus devolveram, que para eles deu uma zebra terrível. Então estava pelo meio do caminho, na casa de uma pessoa que estava tomando conta. E o Davi, cheio de boas intenções, prepara uma equipe de gente para ir buscar a arca.
Esses camaradas que foram comissionados para buscar a arca fizeram um carro de boi novinho, zerado. Um carro que nunca tinha trabalhado. Colocaram lá uns bois bem especiais. Bom, um aparato para carregar umas 2 toneladas, para carregar uma coisinha que não pesava 100 quilos, vamos dizer assim. Estava tudo sobrando, uma maravilha. E assim eles vinham alegres da vida, fazendo um sacrifício belíssimo, uma coisa linda para Deus. No meio do caminho, um dos bois dá uma tropeçada e um rapaz que ia fazendo esse ritual chamado Uzá ficou com medo da arca cair, correu e levou a mão na arca para segurar. E o texto diz que ele foi fulminado por Deus. O cara caiu esturricado, morreu, Deus matou. Pá! Aí foi aquela tristeza, o Davi ficou assombrado, e agora arrumaram outro canto para guardar a arca, e ele foi chorar, e o povo foi enterrar o pobre do Uzá. Mas o que aconteceu? Estava tudo tão bem feito, o povo tão alegre, prestando um culto para Deus com uma alegria tão grande, não é? Um coraçãozinho cheio de boas intenções, não era? Era, e mesmo assim morreu. Por quê? Porque existiam critérios para carregar aquela arca. Deus determinou direitinho, passo a passo, item por item, como é que aquele serviço tinha que ser feito. Era carregada por levitas, especialmente designado para aquilo, vestido com vestes especiais, com um rito todo dedicado àquele serviço, colocando umas varas nas laterais da arca, carregada nos ombros dos homens, não puxada em carro de boi. Moral da história: fizeram um culto, um sacrifício lindíssimo, que resultou na morte de alguém, para que nos dias de hoje não me venha ninguém dizer que quem é você, pastor, para me julgar. Eu estou fazendo o meu sacrifício para Deus, isso é problema meu, não é teu. E realmente é um problema teu se esse sacrifício não estiver sendo feito de acordo com o que Deus determinou. Porque segundo as nossas boas intenções, a única coisa que nos resta, a única coisa que realmente nós merecemos é condenação. Graças a Deus que pela sua misericórdia Ele nos tem dado graciosamente o contrário do que nós merecemos. E enquanto merecíamos o inferno, Ele nos tem transportado para o céu. Amém, amados? O nome disso é graça de Deus. Então o pastor Walter realmente não pode julgar você e nem a ninguém. Mas a palavra de Deus pode, deve, e eu sou um dos transmissores dessa palavra. Assim como você também está se qualificando toda vez que pisa a casa do Senhor para fazer esse mesmo serviço, anunciar essa palavra de Deus a outros também. Amém, queridos? A fim de que todos estejam prestando um culto a Deus de acordo com o que Deus determinou e não de acordo com o que a gente acha que pode ou acha que deve. Vocês viram no domingo passado que as pessoas então estavam levando os animaizinhos cego, aleijado, até roubado para o templo para oferecer em sacrifício. E o sacerdote vagabundo, entenda o sacerdote como pastor, mas deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Aquele sacerdote do Antigo Testamento, tá? Embora a gente faça aqui uma equiparação, não é necessariamente o pastor de hoje, ou melhor dizendo, o pastor da igreja de hoje não é exatamente aquele sacerdote do Antigo Testamento. Agora, existem algumas funções daqueles sacerdotes que dizem respeito à vida dos pastores de hoje. E isso eu digo me referindo à pregação da palavra de Deus. As advertências que se faz quando os homens estão agindo imprudentemente, caminhando a passos largos para a morte. E como pastor, não posso botar a mão no queixo e ficar olhando, olha lá, vai morrer, morreu. Não, eu tenho a obrigação de avisá-lo, ei, faz isso não que tu vai morrer. Estão entendendo, amados? E todo pastor tem essa obrigação. Lamentavelmente, com medo da bronca, ou com medo de falar, e a ovelha ficar chateada,
e ir embora daquela igreja para outra igreja. Os pastores se omitem, não proferem a verdade e vão deixando que as pessoas vivam conforme elas querem e não conforme Deus determina. Por conta disso, a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje encontra-se terrivelmente desacreditada. Uma instituição que tem virado alvo de zombaria, de chacota, de esculhambação. O povo abre a boca e dá gargalhadas se referindo à igreja do Senhor, em virtude das loucuras que têm sido vistas no meio dos ditos homens de Deus, digamos assim, pretendendo que aquilo que se faça seja a pregação ou a vivência do Evangelho, mas que lamentavelmente não é, a gente tem visto, anda muito longe de ser. Deus condenou a atitude dos sacerdotes daqueles dias, e nós vamos ver hoje o desenrolar dessa condenação, desse serviço mal prestado. Amém? Então o texto de Malaquias, capítulo 2, os versículos do 1 até o 9, na minha versão aqui diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isto que eu lhe dei, para que me temesse. E, de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e, por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Amados, é preciso que a gente lembre, vocês viram na semana passada, a bronca do Senhor em virtude dos sacrifícios que as pessoas estavam levando para o Senhor e da aceitação dos sacerdotes a isso, né? Os sacerdotes, aqueles que deveriam dar a bronca, ei rapaz, esse animal aleijado não serve para o sacrifício não. Pelo contrário, eles estavam recebendo, havia algum benefício em virtude disso, e também iludia o povo com essa ideia de que o sacrifício podia ser prestado de qualquer jeito, porque a gente vive impregnado daquela ideia falsa de que Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, mas Deus é tão amoroso, que ele conhece nossas fraquezas, não é? Então a gente pode andar mesmo de qualquer jeito, porque ele sabe, né? Não é não. O sacerdote tinha que cumprir o seu papel, não cumpriu. Mas antes de entrar na pregação propriamente dita, eu tenho que esclarecer um detalhe. Embora o sacerdote tivesse a sua obrigação e essa estivesse sendo mal cumprida, o povo não podia usar o sacerdote como uma muleta para dizer, não, a gente errou,
mas a gente errou por causa do sacerdote. A culpa é dele, tá? Porque ele mandou e a gente fez do jeito que ele mandou. Então, se ele mandou fazer errado, então nós não temos culpa. Pois é, amados. Até que poderia ser assim, né? Mas não é não. Não funciona assim. Eu vou dar um exemplo aqui bastante chulo, por assim dizer, comparando as leis aqui da Terra. Então, segundo as leis aqui da Terra, você tem que obedecer a um determinado limite de velocidade na rodovia, não é? Senão você corre o risco de ser multado, não é? Você tem que andar com a habilitação, a carteira de habilitação, não é? Senão você vai ser proibido de dirigir. Você tem que pagar o imposto daquele veículo para andar com o licenciamento na mão. É assim ou não é? Todo mundo sabe disso. Qualquer criança sabe. Mas aí você encontra um policial bem ali e diz, não, rapaz, esquenta não, pode ir, vai de qualquer maneira, qualquer coisa, isso foi eu que mandei. E aí você, muito empolgado, quem é aquele? É um coronel aí, rapaz, cadê coronel? Não é pouca gente não, né? E aí você monta no carro aí, sem habilitação, sem um documento no carro, e passa pela barreira lá, uns 140 por hora. Quando o policial correr atrás, der uns tiros no pneu e te parar, tu tá ficando louco, indivíduo. Habilitação, tem não. Documento do carro, também não. Tu é louco. Não, mas o coronel falou que podia. Que coronel? Coronel fulano. Não, coronel fulano é o primeiro que vai preso. E você é o segundo. Querem fazer esse tipo de gaiatice com Deus. Porque o sacerdote instruiu mal, então alguns imaginavam que só o sacerdote levaria a culpa. Eu estou aqui pondo a minha cabeça na guilhotina, o meu pescoço na forca, como um ministro do Evangelho, como um pregador da palavra de Deus. Uma espécie de atalaia lá do profeta Ezequiel. Quem já leu vai entender. Existe uma responsabilidade sobre meus ombros que diz respeito a pregar a palavra de Deus para os irmãos e aconselhá-los a viver conforme essa palavra determina. E eu certamente serei severamente punido por Deus, tanto quanto eu omitir essa palavra, quanto quando eu deturpar, estragar essa palavra. Agora, apesar disso, de Deus arrumar para pastores um cantinho mais quente no inferno, vamos dizer assim, uai, pastor, e tem pastor no inferno? Rapaz, você não faz ideia. Mas é muito. E ainda vai um bocado para lá, eu vou falar um negócio para você, viu? A maioria. Não é a metade, não. A maioria esmagadora dos que estão aí pregando, uns que se dizem apóstolos, não escapa um. Pastores a encher trem, marchando a passos largos para o inferno, pregando um evangelho deturpado, diabólico, miserável, e um monte de gente atrás dando ouvidos a eles. Por quê? Porque aquelas palavras lhes agradam. É agradável ouvir aquela pregação. É gostoso ouvir que você é precioso. Você é ouro puro. Botei um videozinho do Paulo Júnior hoje no nosso grupo, vocês devem ter visto, alguns viram. Todo mundo quer ouvir, olha, você é importante. Oh, você é um príncipe, você é uma princesa. Ai, que maravilha, né? Não, meu irmão. O Senhor nos chamou para ser servos. Servos. A palavra grega que a gente traduz suavemente por servos, é a palavrinha chamada doulos, que se traduz literalmente por escravo. Então vamos melhorar? Deus nos chamou para sermos escravos. Escravos do Senhor Jesus. Porque escravos do mundo, do pecado e do diabo nós já éramos. Então quem não estiver satisfeito, alegre em ser escravo do Senhor Jesus, não precisa fazer nada. É só continuar do mesmo jeito que sempre andou. Nada vai mudar.
Nem para melhor e nem para pior. Fomos chamados para ser servos. Aí me aparece um malajambrado dizendo: ai, você é príncipe. Olha, você é princesa. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Olha, ele é o dono da prata e do ouro. Você vai ficar rico. Sabia? Vamos fazer a campanha da riqueza. Cada um traz um envelope com uma grana boa dentro, que se não trouxer grana também a campanha não funciona. O Deus dos caras é movido a dinheiro. Enche essa cumbuquinha de dinheiro aí que você vai ser abençoado demais. Você vai ficar rico, bonito, chique. Tem gente que vai até emagrecer. Com esse tipo de pregação, igrejas do tamanho dessa nossa aqui, com menos de um ano trabalhando, não cabe mais gente. Tem que fazer 2 cultos no domingo. Um começa 4 horas da tarde, outro 8 horas da noite. Sai um grupo para poder entrar outro, porque não cabe gente. O povo vindo para quê? Para escutar que você é cheiroso, você é gostoso, você é maravilhoso, você é a menina dos olhos de Deus. Aí o cara volta para casa: eita, mas eu nunca imaginei que eu fosse tão charmoso, como eu sou gostosinho. Isso não é evangelho, irmãos. Essa pregação nunca foi feita por Jesus, nem pelos apóstolos, e nunca foi dada ordem a ninguém para que pregasse esse tipo de lenga-lenga. Nós somos chamados para recebermos a notícia de que somos pecadores condenados ao inferno, mas que por crer no Senhor Jesus, não porque nós somos muito inteligentes para isso, mas porque a graça dele nos alcançou e colocou o amor dele no nosso coração, nós tivemos nossos pecados perdoados e fomos transportados do inferno para o céu. O evangelho ele serve para isso. Não é para dizer que você é precioso, você é gracioso, você é glorioso. Nós não somos nada disso. Esse tipo de evangelho é um câncer, é uma desgraça que tem ajudado a acabar com o restinho de mundo, aonde ainda se podia viver com um pouco de paz. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um outro evangelho. Amaldiçoado. O apóstolo Paulo fala disso em Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, porque ele fala e repete. Esses sacerdotes recebem agora aí no capítulo 2 esses oráculos do Senhor. Agora, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. É com vocês, sacerdotes, que eu estou falando agora. Verso 2. Um jogo de palavras aí, que primeiro parece que Deus está fazendo uma ameaça de algo que vai fazer, mas imediatamente ele já diz que, na verdade, já está fazendo. Não é algo que vai ser feito no futuro, já está sendo feito no presente. Olha, se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. E ele termina o versículo 2 dizendo: aliás, já amaldiçoei. O que vem a ser amaldiçoarei as suas bênçãos? Amados, olha a consequência do serviço sacerdotal, o serviço religioso mal prestado. A ideia que alguém tem quando vai ao sacerdote cumprir com as suas obrigações religiosas e ouve da boca daquele sacerdote: tudo bem, tudo foi feito, está tudo certinho, agora vai em paz e que Deus te abençoe. A pessoa volta para casa com a alma leve, não é não? Eu fui lá, entreguei meu sacrifício, o profeta botou a mão na minha cabeça, me abençoou, que beleza, né? Terei uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso, uma vida maravilhosa, né? Todos os problemas se acabaram, né? Mas, em virtude desse mau procedimento dos sacerdotes, o Senhor está dizendo que está transformando as bênçãos daqueles homens em maldição. Quando o sacerdote abriu a boca e abençoou as pessoas, na verdade as pessoas foram amaldiçoadas. Você está entendendo quando acontece com a igreja, quando ouvem um sem vergonha aqui do púlpito dizer que você é importante, precioso, você é um tesouro. E você sai chorando, derramando lágrimas de emoção, numa alegria tremenda. Que maravilha, olha, eu sou precioso. Não há bênção de Deus nisso, não, amados.
Nenhuma. As pessoas estão sendo amaldiçoadas enquanto choram de emoção ou dão saltos de alegria gritando aleluia e glória a Deus. E não é uma invenção nova. Nenhum gaiato inventou isso agora no século XXI, não. Inventaram o banquinho, o púlpito preto, as luzinhas na cabeça. Mas o costume, não, o costume é antigo. O costume é de muito antes de Cristo. O falso profetismo sempre existiu. Ninguém deveria estar admirado quando a gente fala dele agora. Jesus estava pregando e simultaneamente a ele já tinham outros camaradas se dizendo Cristos. Os apóstolos estavam pelo mundo esparramando o evangelho e já tinham indivíduos pelo mundo que Paulo vai chamar de falsos apóstolos. Não eram apóstolos do Senhor Jesus. Nunca estiveram com ele, não aprenderam com ele, não foram comissionados por ele, mas estavam na igreja querendo ensinar o evangelho. É muito antigo, amados, não é de agora. Ninguém poderia estar admirado. E assim também ninguém deveria estar sendo enganado. Os eleitos do Senhor, os eleitos de verdade, nunca serão enganados. Jamais. Evangelho de João, capítulo 10. Leia pelo menos 15 primeiros versículos, você vai entender lá. Jesus falando claramente, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e de maneira nenhuma seguirão o impostor. Amaldiçoarei as suas bênçãos. A nação está pelejando para se aplumar de uma lapada grande que levou. Foi para o cativeiro na Babilônia, passou 70 anos por lá, está voltando para casa, reconstruindo a cidade, começando a vida. Parece que as coisas vão tudo dando certo, porque financeiramente as coisas estão se recuperando. Durante os anos de cativeiro, Israel aprendeu a negociar, aprendeu as atividades de banco, as atividades bancárias. Judeu no mundo inteiro está ficando rico às custas de comércio e mercado financeiro. Mas espiritualmente está definhando. Está crescendo financeiramente, o seu status tem aumentado, mas espiritualmente murchando que nem um maracujá. Versículo de número 3. Eis que reprovarei a sua descendência. Reprovar a sua descendência. Amados, lembrem-se de como estavam os sacerdotes quando Jesus chegou. O que os sacerdotes fizeram com Jesus. Como eles receberam Jesus. Se aqueles homens fossem sacerdotes de verdade, homens fiéis a Deus, leais à palavra de Deus, tementes a Deus, homens que honrassem verdadeiramente o nome de Deus, bateriam o olho no Senhor Jesus e o identificariam imediatamente. Glória a Deus, o Salvador chegou. Podia olhar e não identificar imediatamente com os olhos, mas ouvindo a pregação, assim que ouvissem ele dizer alguma coisa, iriam identificar, aleluia, o Messias prometido está entre nós. Pelo contrário, passaram toda a vida ministerial de Jesus perseguindo-o violentamente, tramando meios, urdindo todas as artimanhas para matar Jesus, até que conseguiram. Evidentemente, não pela força ou sabedoria deles, mas porque o Senhor veio para se entregar por nós mesmos. Mas não se converteram nem antes, nem durante, nem depois da crucificação de Jesus. Deixando claro que essa profecia de Malaquias aqui foi cumprida a rigor, a critério. Temos aí uns poucos, porque glória a Deus, nem tudo está perdido, amém? Um certo Simeão, também o Zacarias, pai do João Batista, que eram homens fiéis e que aguardavam a salvação e que identificaram a chegada
da salvação ou sentiram a sua promessa se cumprindo. Fora esses raríssimos casos, tudo se perdeu. Aproveitou nada. Religiosamente a nação morreu. Falsos profetas, maus sacerdotes. Reprovarei a sua descendência. Diz respeito a isso, e em seguida, talvez a declaração mais forte, mais pesada, mais horrenda que você tenha ouvido nesses últimos meses acompanhando as nossas pregações. Quando Deus diz então para aqueles homens, aí no verso 3, esfregarei na cara de vocês os excrementos, ou seja, as fezes desses animais doentes e aleijados que vocês estão trazendo para sacrificar. Como assim? Vou esfregar o esterco, vou esfregar as fezes desses animais na cara de vocês. Deus falando para aqueles sacerdotes. Vocês não fazem ideia do que seja, porque nos dias de hoje, e principalmente na nossa cultura aqui, há quem brinque, né? Pega o esterco de uma vaca ali, passa na cara, dizendo que é bom para espinha, né? Vocês vão doido fazendo isso. Eu já vi uma mulher passando de galinha. Falaram para ela que era bom para a pele do rosto, a mulher passando. Mulher, às vezes, ela exagera um pouco, né? Meninas, não façam isso. Porque eu não garanto que a pele vai melhorar, mas eu tenho certeza que a caatinga vai piorar. Mas naquela cultura, esse trato com esses excrementos, o que Deus está falando para aqueles homens é que eles vão ser tratados com um desprezo tal. Na medida com que eles estão tratando com desprezo ao próprio Deus e ao sacrifício que ele estabeleceu, quando recebem um animal imundo, um animal impuro, um animal doente, um animal cego, um animal aleijado, um animal que inclusive foi roubado, a versão que vai dizer roubado lá no texto que a gente leu semana passada, tratando o culto a Deus com desprezo. E Deus está dizendo, vou fazer para com vocês, vou tratá-los com um desprezo ainda maior. O excremento, as fezes desses animais que vocês estão sacrificando, eu vou esfregar na cara de vocês. E mais, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, porque as festas eram deles e não de Deus. O culto era para eles, não era um culto a Deus. Deus não estava recebendo aquele culto. E vocês serão levados embora com esse esterco. Lá no Deuteronômio e também no Levítico, era ensinado para alguns rituais, alguns sacrifícios, onde a única parte do animal sacrificado que ia ser aproveitada era o sangue. Aspergia no altar, aspergia na pessoa, e algumas gorduras era queimada ali no altar. E ao restante do animal, todo ele, inclusive as fezes, era determinado que fosse levado para fora do arraial, para fora da cidade, em uma espécie de lixão para ser queimado. Aquele lixão onde havia um fogo que nunca se apagava era uma ilustração do que hoje nós chamamos de inferno. Se você quiser traduzir isso aí de um modo mais severo, era como se Deus estivesse dizendo para aqueles sacerdotes que não apenas iria humilhá-los pela depravação com que eles estavam tratando o culto, esfregando nos seus rostos a fezes dos animais que eles sacrificavam, mas que eles seriam queimados no inferno junto com aquelas fezes. Amados irmãos, Deus estava pouco irado com esses sacerdotes, hein? Era pequena a ira de Deus? Agora imagine aí, 2.500 anos depois, que é mais ou menos quando nós estamos agora,
com o tanto que a coisa piorou. E detalhe, naquele tempo era uma religião só. Não haviam denominações dentro do judaísmo, embora com o passar do tempo criou, principalmente no período interbíblico que vai chegar aí. Vão surgir fariseus, saduceus e outros partidos, todos dentro do judaísmo, mas nesses dias nem isso. O culto é um só, o templo é um só, e Yahvé é um Deus só. Se Malaquias soubesse que no século XXI haveria uma tal de religião evangélica, parecendo uma medusa de 500 cabeças, com vários grupos pensando um punhado de coisa diferente, e gente todo dia inventando uma munganga nova e chamando de culto a Deus. Há um grupo de pastores aqui da cidade. Eu faço parte por uma questão de educação e conveniência. Mas no meio também tem cada sapo cururu que Deus me livre. E ontem um deles coloca lá um evento magnífico, uma coisa linda. Uns irmãos subindo uma ladeira terrível, cada um com um galão daquele de água mineral nas costas, para ir orar lá no alto do morro. Um sol de rachar. E eles oram e consagram essa água e trazem de volta para entregar essa água para os irmãos na igreja, para vocês levarem para casa, que essa água ia purificar tanto os irmãos quanto a casa desses irmãos. Olha, quem levar dessa água para casa, agora acabou tudo quanto é problema. A água vai dar jeito em tudo. Pensa numa água que é o cão. E eu me comunico com o outro, eu digo, meu querido, é duro a gente compartilhar espaço com um indivíduo desse, se dizendo profeta de Deus, servo de Deus, pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com uma caraminhola dessa. Da onde esse indivíduo tirou isso? Isso é macumba, amados, não é evangelho. Isso é despacho, é ritual de macumbaria. Isso é feitiçaria. Aqui pertinho de nós estão distribuindo vassoura, trouxinha de sal grosso para você pôr em casa para espantar o mal. Pastores, pastoras, ensinando isso daí. Levar rosa para casa para espantar espírito ruim. Eu não sei que espírito é esse que tem medo de rosa. Se levasse pelo menos um jacá de espinheiro, né? De unha de gato, né? De cansanção, podia até ser, mas de rosa. Um objetozinho inofensivo. Tudo feitiçaria, mero sincretismo. O cara nasceu e criou lá no salão de macumba. Matando galinha preta, gato, bode preto, e num belo dia ele ouve o evangelho e se converte, e descobre que aquilo lá era errado, o cara abandona tudo aquilo, mas a raiz daquilo continua na alma. Tem que levar a camisa numa campanha lá para o pastor orar, dar uns nó na camisa. Isso é macumba, mano. Isso é tudo ritual importado lá da macumbaria. E entra na igreja evangélica e vai ficando. E o povo fazendo esses sacrifícios. E eu tenho a ousadia de repetir para esses indivíduos isso que Malaquias disse para aqueles sacerdotes naquele dia. O esterco, o excremento, se é que tem, dessas práticas imundas e nefastas, vai ser esfregado na cara desses indivíduos também. E eles vão queimar junto com tudo isso no inferno também. E não se iludam que ninguém pode dizer, eu não sabia, era um pastor, acreditei nele, né? Lamento. Verso 4. Então vocês saberão que eu lhes enviei esse mandamento, para que se mantenham a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, queridos. Levi, ou a tribo dos levitas, é a tribo de Israel, que é separada exatamente para cuidar do serviço religioso. É dessa tribo de Levi que surgem todos os sacerdotes. Esses são os homens encarregados de cuidar das coisas religiosas da nação de Israel. Deus faz uma aliança com eles. Deus distribui terras para todas as tribos de Israel.
menos para Levi. Comissiona, vocês nunca ouviram falar em terras de Levi. Embora em cada uma das cidades, em cada um dos estados ou das divisões das outras tribos, fossem designados localidades para eles. Os outros vão criar, vão plantar, vão trabalhar, e a tribo de Levi não vai fazer nada disso. Sabe por quê? Porque eles vão cuidar do culto. Todas as coisas relacionadas ao culto ficam por conta deles. Em contrapartida, seus outros irmãos vão cuidar deles, vão cuidar de Levi com seus dízimos, suas ofertas, e vão sustentá-los, porque nem receberam herança igual aos seus outros irmãos. E eles vão viver bem, não vai faltar nada para eles, porque realmente os outros irmãos vão cuidar muito bem deles. Contanto que a fidelidade fosse mantida. Os levitas tinham que ser fiéis, leais à pregação da palavra, ao cuidado do culto. E o restante da nação, fiel e leal, com seus dízimos e ofertas e com a obediência a tudo aquilo que eles estabelecessem. Lamentavelmente, houve quebra dos dois lados. O levita começou a ensinar besteira, ou então deixar de ensinar o correto. E o povo deixou de entregar seus dízimos e ofertas. É por isso que você vai ver daqui a 2 semanas uma bronca ferrenha, quando chegar lá no capítulo 3, versículo 10, quando eles vão dizer, o Senhor disse que nós estamos roubando. Em que nós estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês se lembram que havia a responsabilidade de vocês cuidarem dos levitas? Pois é, vocês não estão cuidando. Estão cuidando da casa de vocês, do de vocês, e o levita está lá, dando banguela na barriga, passando fome. O templo não tem uma dispensa para socorrer um necessitado. Ou seja, vocês são ladrões. Vocês têm um compromisso e estão negligenciando esse compromisso. É por isso que ele vai dizer aquilo. Não é um texto que serve hoje para o pastor usar aqui para você ficar sensibilizado e vir trazer oferta aqui, não. Mas nós vamos tratar disso oportunamente na ocasião. Versículo de número 5, amados. Minha aliança com ele, ou seja, com Levi, foi feita ou foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele temeu e tremeu por causa do meu nome. E o levita, durante muito tempo, cumpriu bem com todas as suas obrigações. Uma falhazinha aqui, outra acolá. Os filhos de Arão foram meio cabeça de bagre, já eram levitas. Os filhos de Eli foram um desastre só. E aqui e acolá sempre vai aparecendo um sacerdote que não cumpre bem a sua obrigação, mas o Senhor apenas cuidava em tirar aquele, substituir por outro, e assim a coisa ia seguindo. De uma forma geral, eles cumpriam a sua obrigação. Olha o que diz o versículo número 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Olha que beleza! Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Decora essa declaração. O que é que os levitas, cumprindo adequadamente com sua obrigação, fizeram? Afastaram a muitos da iniquidade. O verso 7, na versão mais, vai dizer que... Estou no capítulo certo? Estou. Malaquias 2:7, né? Porque os lábios do sacerdote devem... eu li foi o 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Esse era o papel, esse era o serviço do levita. A verdadeira instrução ele deveria dar. Era como um depósito. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele nem falava e nem fazia injustiças. Agia com a devida justiça, com retidão. E qual foi a consequência disso? Afastou muitos da iniquidade. Ainda havia entre o povo quem praticasse a iniquidade? Sim. E certamente eram severamente punidos por isso. Mas muitos foram
desviados do mau caminho. Foram colocados no caminho correto. Por quê? Porque o sacerdote cuidou bem do seu serviço. Ele fez adequadamente aquilo que era sua obrigação. E afastou muitos da iniquidade. Desviou muitos da iniquidade. Amém, amados? Ao verso 7, dá aí um resumo do que ele tem que ser. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Vai, amado, escute. Medite nessa palavra aí. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Nunca foi escondido de ninguém que, embora a obrigação de todos terem algum conhecimento de Deus, sempre, em todas as épocas da história, houve um grupo específico de homens que Deus separou exclusivamente para zelarem da palavra, para cuidarem da palavra, tanto para se capacitarem nela, para estudarem essa palavra, quanto para viverem essa palavra, quanto para ensinarem essa palavra. Nós, em praticamente toda cerimônia de formatura de novos teólogos, no discurso é clichê que alguém profira Esdras capítulo 7, versículo 10, que vai dizer exatamente isso, que Esdras cuidou em aprender a palavra de Deus. E depois disso, ele cuidou em viver a palavra de Deus. E por último, ele cuidou em ensinar a palavra de Deus. Vocês estão notando a escala, a sequência? Primeiro, aprender a palavra. É impossível que alguém se dedique a ensinar o que não sabe. Pior do que isso, é ensinar o que inventa. Estão entendendo, amados? Embora nós tenhamos aí um sem fim de homens inescrupulosos e mulheres também se metendo a pregadores do evangelho sem terem capacidade nenhuma para isso, e que são motivados apenas pelo seu sucesso pessoal, seja ele financeiro ou seja ele de fama e poder, usando isso aqui, o púlpito da igreja, como um trampolim para a política posteriormente, ou qualquer coisa parecida, mas, ao que nos parece, o maior dos males que nós sofremos ainda diz respeito à quantidade de gente que tem ensinando, que não tem condições. Pelo amor de Deus, não me tenham por arrogante, eu estou apenas sendo sincero. Não tem condições nem de se sentar calados para ouvir. Por isso que não aprendem. Porque para se sentar e ouvir, precisa ter capacidade para isso também. Eu louvo a Deus pela paciência que vocês têm tido. Mas alguns homens não têm essa capacidade que vocês têm aí, de calar a boca e sentar-se para escutar, para aprender um pouco. Eles não têm essa condição. E apesar de não terem essa condição de se calar e sentar para ouvir, eles estão em pé, falando, ensinando. Aí cabe a pergunta, ensinando o quê, pelo amor de Deus? O cara não sabe para ele. Como ele não conhece o evangelho do Senhor Jesus, ele não faz ideia do que seja o evangelho do Senhor Jesus. Ele usa uma meia dúzia de versículos, adequa, faz uma interpretação segundo sua cabeça e empurra para o povo um evangelho segundo o que ele pensa que é o evangelho. Duro é que eles adquirem a habilidade de falar com jeitinho, de modo que essas palavras soam bem agradáveis, suaves e fazem com que as pessoas se apaixonem, tanto pela pregação quanto pelo pregador. Triste. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução.
As pessoas não iriam buscar a instrução acerca da vontade do Senhor de qualquer fonte, de qualquer pessoa. Haviam pessoas incumbidas desse serviço e eram os bons sacerdotes. Ainda porque o sacerdote é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Ele não está ali para falar o que ele quer. Ele não está ali para ensinar o que ele pensa. Ele está ali para transmitir as determinações que o Senhor lhe passou. Verso 8. Mas, tinha que ter um mais, né? Mas, que triste. Em algum lugar, alguma coisa deu errado. E claro que não foi Deus que errou. Em algum lugar, alguém se desencaminhou. E não foi o próprio caminho que se entortou. Mas vocês se desviaram do caminho. Oh, meu Deus. É o próprio pecado. Errar o alvo. Errar a direção. Acertar o alvo errado. Isso é pecar. Em algum momento eles pecaram terrivelmente. Mas vocês se desviaram do caminho. Todo o papel está aí nos versículos 6 e 7. A verdadeira instrução deve estar na boca do sacerdote. Nenhuma injustiça se achou nos lábios deles. Eles andaram com o Senhor em paz e em retidão, e por causa disso muitos foram afastados da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o caminho, e da sua boca deve proceder a boa instrução, porque eles são mensageiros do Senhor, mas eles se desviaram do caminho, meus amados irmãos. Que coisa terrível. E por meio de sua instrução, olha o que aconteceu, amados. Levaram muitos a tropeçar. A coisa inverteu. Se no cuidado adequado do cumprimento de suas obrigações levariam muitos a se afastar da iniquidade, por meio da má pregação, o que aconteceu? O oposto, o inverso. Levaram muitos a tropeçar. Deveria ser uma bênção se transformar em maldição. Deveriam ser uma maravilha, viraram um estrago. Deveriam ser o bem, a própria expressão do bem, se transformaram na encarnação do mal. Eita, amados irmãos. Isso aqui foi 450 antes de Cristo. Se o Malaquias visse como é que nós estamos hoje, naqueles dias eram só uns sacerdotezinhos, né? Tinha nem internet para eles poderem mandar as pregações fajutas, né, para todo lado. Não tinha televisão, não tinha nem rádio, né? Você mandar um bilhete daqui para Teresina era um Deus nos acuda, só para escrever o bilhete. Não existia caneta Bic, não tinha papel. Tinha que pagar caro para um camarada escrever num pedaço de couro de cabra, de camelo, ou numa pedra para levar. O caba ler. Então, um bilhete que você começasse a escrever agora, se tudo corresse muito bem, o cara ia ler lá em Teresina daqui a um mês. Vocês se desviaram do caminho e por meio de suas instruções levaram muitos a tropeçar. O que deveria funcionar para fazer um grande benefício acabou se transformando numa arapuca terrível. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, queridos, por mais que seja duro, a gente precisa falar disso. A gente tem que tocar nesses assuntos, trazer para os irmãos uma história tão interessante como essa, esclarecer para os irmãos o que a nação viveu, o que o povo de Deus experimentou naquela época especificamente,
qual foi o mal que praticou, o que foi que Deus condenou naqueles irmãos, no que aquilo resultou, qual foi o resultado que aquilo rendeu. Porque a Bíblia compreende uma porção de exemplos para a nossa vida. Um monte de exemplos bons que nós precisamos seguir, porque a recompensa deles lá adiante é bênção. E um monte de exemplos maus, que a gente precisa saber que eles existiram, temos que tomar conhecimento deles, para que a gente não os pratique. Porque a recompensa deles lá no final é maldição. Então, o tempo todo, esse Deus cheio de misericórdia está nos chamando a atenção. Está nos chamando, abrindo nossos olhos para uma realidade que nós não podemos ignorar. Está nos trazendo avisos, não vão por aí não, porque isso aí que vocês estão inventando agora, alguém já inventou antes e o negócio não prestou não, deu ruim. Façam assim, porque parece até que é desagradável, parece que não é legal, mas o resultado lá no final foi bom quando alguém fez. Eu disse no começo, mas preciso repetir agora. Os sacerdotes foram os grandes responsáveis pelo sacrifício mal feito, pelo fato de o Senhor rejeitar seus sacrifícios, chamar a atenção deles com tanta veemência. Mas isso nunca serviu para isentar o povo de suas responsabilidades. Não adianta dizer que é porque pastor fulano pregou, então você fez. Se você fez e fez de modo contrário à vontade de Deus, então deu ruim. Verso 9. Por isso, também eu os fiz. Olha o que o Senhor está dizendo, que está fazendo dos sacerdotes. Por isso eu também os fiz desprezíveis. Misericórdia, mano. Aqui não tinha um nome mais feio para o autor usar? Desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Preste atenção, amados. O que é algo desprezível? Algo digno de desprezo. Algo que não mereça nenhum crédito, nenhuma confiança. Eu vivi uma época, muitos anos atrás, onde um pastor e até um padre tinham moral no meio de uma sociedade. Onde eles passavam, as pessoas os reverenciavam. É o pastor fulano, é o padre ciclano. Olha, a benção, seu padre. Bom dia, pastor. O tempo foi passando. E como é que esses entes são vistos hoje na sociedade? Com desprezo, amados. Desprezo. Todos eles, inclusive eu. Uai, pastor Walter, o que o senhor tem aprontado de ruim por aí? Eu não tenho aprontado muita coisa não, amados, mas eu sou um pastor. Camarada comendo uma picanha lá no Nonatinho. O Nonatinho mora bem de frente para a minha varanda. Eu moro naquele apartamento em cima da União Calçados. O cara comendo uma picanha assada lá e comentando com o Nonatinho. Rapaz, pastorzão ali, né? Apartamentão que o cara mora. 2.500 conto o aluguel desse apartamento aí, ó. E esses otários aí não lá dá dinheiro pro pastorzão morar num apartamento desse aí, ó. O infeliz sonhasse que eu pago 500 conto ali, hein, já. E que assim mesmo, com muito choro, que o Coutinho quer aumentar.
E mais, se ele soubesse que eu sou louco para sair daquele forno ali. Mas não para por aí não. Aí tá um outro lá comendo uma picanha lá também. Aí o Dunga, da União Calçados, sai daquela garagem, a garagem ali dos fundos, ela é tanto para mim quanto para o Dunga, lá para a União Calçados. O Dunga sai com aquele carrão dele, uma SW4 zerada, né? Aquilo é um carro de mais de 200 mil reais. O outro veio, ó. Aí lá, olha lá o carrão do pastor. Ei, esses pastor, aí. Esse bando de otário indo levar dinheiro para um vagabundo desse, ó. Por que isso aconteceu, amados? Por que vocês acham que a coisa chegou a esse nível? Se o infeliz soubesse que meu carrinho não está nem podendo ir a Teresina mais por conta de IPVA atrasado. A coisa chega a esse nível porque nós nos tornamos seres desprezíveis. Porque o que esses líderes têm feito no meio da sociedade é de envergonhar o capeta. O cão deve olhar e falar, rapaz, esses caras são muito melhores do que eu. Eu nunca pensei nisso. E eles estão aí fazendo uma pregação desastrosa, uma miséria disfarçada de evangelho. Um escândalo atrás do outro. Todo dia surge mais uma meia dúzia. Enriquecimento desembestado à custa, a gente diz, né, à custa da fé alheia. Não é a custa da fé, é a custa da falta de fé. Porque quem recebe fé como dom de Deus verdadeiramente não acredita nesses vagabundos. Mas são pastores. Aquele vagabundo que aparece lá na televisão pregando e pedindo dinheiro para o povo é pastor conforme eu sou. E para a sociedade nós somos todos iguais. Até aqui entre nós, quem está aqui ainda tem gente que acredite que o aluguel do apartamento é 2.500 mesmo, que aquele carrão do Dunga na verdade é meu. Glória a Deus, porque os mais próximos de mim sabem que não é verdade. E sabem também que eu não dei conta nem de pagar meus boletos tudo esse mês. Se Deus quiser, o mês que vem eu pago mais um bocado. Mas a fama correu porque nos tornamos sacerdotes medíocres. Quando eu falei aqui ainda agora que a maioria está no inferno, eu não falei com exagero, não falei com mágoa no coração, não. Falei com convicção, apenas isso. De que não vale a pena escutar 90% do que esses caras têm para dizer. Não são pastores de Deus. Deus nunca os chamou para nada. Deus nunca os comissionou para coisa nenhuma, mas estão aí pregando. E as pessoas dão ouvidos a eles porque são ricos, milionários, tem canal de televisão, tem avião próprio. Passa na televisão uma fila de milagres lá de gente que eles curaram. Né? Tudo mentira. Tudo arranjado. Ah, não, pastor, é verdade. Ainda que seja verdade. Serve para nada. Serve para o cego. O cego era cego, passou a enxergar. Glória a Deus, é bom. Era aleijado, passou a andar. Maravilha. Bom também, não tem problema não. Mas isso não livra a alma de ninguém do inferno. De repente o cara estava indo para o inferno cego, agora ele vai enxergando. Talvez ele ia para o inferno de cadeira de roda, agora vai andando com as próprias pernas. O evangelho veio para curar almas. Almas. Resgatar almas. Amém, queridos? Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Desprezíveis e indignos diante de todo o povo. O povo passou a olhar para esses sacerdotes e dizer, rapaz, mas vocês são umas carniças mesmo, hein? Na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Esses sacerdotes, eles tinham uma incumbência jurídica também no meio da sociedade. E eles julgavam causas. Ali uma viúva
apresentando ali, meu marido morreu e aquele vizinho agora, como sabe que eu não tenho marido, está invadindo minha terra. Vamos lá, vamos julgar a causa da viúva. Aquele vizinho malandro tinha um dinheiro, subornava o sacerdote, dava uma grana para ele, a viúva perdeu mesmo. A terra do cabo aqui agora. Vocês já viram isso por aí? Já. O camarada rouba um frango, tá preso. Tá lá na penitenciária. Empreiteiro, deputado, roubou milhões, tá solto. Ou então, tá preso, mas o povo tá aí fazendo campanhas e campanha, né? Tá contra a polícia, contra o juiz. Solta o homem, que ele é bom demais. É ladrão, mas é gente boa. Prende o juiz, prende a polícia. Essa injustiça social foi uma das causas da derrota completa da nação. O sacerdote falhou no culto, falhou nessa aplicação da lei. Ou seja, o camarada conseguiu ser ruim de modo geral. Por isso, olha só o que o texto diz, hein? Deus está dizendo, eu os fiz. Deus os tornou desprezíveis e indignos. Amado irmão, amada irmã, para encerrar, não se iludam com as palavras lisonjeiras da pregação, e muito menos com o aspecto macio, cativante e simpático do pregador. A mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho é fundamentada no amor. E o amor é sinceridade, é verdade. E se essa verdade te fizer chorar, mas chorar de verdade. Não é chorar emocionado, eu sou ouro precioso. Não, é chorar quando identificar que você é um pecador digno do inferno e que Deus te resgatou. Aí sim, Senhor, eu nunca imaginei que eu fosse tão terrível. Pois é, era pior ainda. Mas eu te transformei. Eu te regenerei. Você é outra pessoa. É outra vida. E glória a Deus. Amém, amados?